E aí tem outras coisas, porque olha só, se nós temos livre-arbítrio, então, né, se nós temos liberdade para escolher, aí vai entrar um assunto mais profundo. Será que nós realmente conseguimos escolher tudo na nossa vida? Porque assim, ó, existem coisas que a gente não pode escolher, que a gente não pode controlar. Por exemplo, se chove, se faz sol, se alguém vai nos roubar, se uma pessoa. Imagina só, a gente está andando na rua de noite e de repente aparece um assaltante. A gente não escolhe se o assaltante nos rouba ou não. Mas existe alguma quantidade que a gente poderia escolher, que é o que nós sentimos, o que nós pensamos, como nós vamos estar frente àquilo que está acontecendo fora de nós. Então, as coisas fora de nós, muitas vezes a gente não controla elas, nós não temos tanto poder para dominar essas coisas fora de nós. Mas algumas coisas que passam dentro de nós, a nossa reação frente a elas, a gente pode sim escolher. Então vamos imaginar o caso assim, ó. Se uma pessoa está nos xingando, né? Uma pessoa está nos ofendendo e a gente está ficando ofendido. Será que a gente consegue controlar as nossas emoções? Será que nesse momento a gente pode falar assim, não, eu não vou sentir raiva, não tô afim de sentir raiva, não vou ficar com raiva, não vou ficar bravo. Ou será que a gente consegue controlar, assim como no exercício do relógio, os nossos pensamentos? Olhem só, quem aí já tentou meditar vai entender muito claro isso. Se a gente quiser fazer assim, ó, ficar sentado 1 minuto frente a um relógio, só olhando os ponteiros, por que a gente não consegue controlar os nossos pensamentos? Por que a gente não consegue parar de pensar? Por que vem pensamentos 100% aleatórios? Muitas vezes pensamentos do dia a dia, muitas vezes pensamentos do cotidiano, pensamentos do que vai acontecer amanhã, do que aconteceu. Mas a gente não consegue controlar, ele simplesmente vem e se eu falar assim, não, eu quero nesse momento só ficar parado sem pensar em nada, olhando para esse relógio. Por que não a gente não consegue? Por que simplesmente é impossível? Parece que é impossível. Será que a gente realmente controla o que nós sentimos? Frente a uma pessoa que está nos ofendendo, a gente consegue não sentir raiva? Frente a um evento da vida, uma dificuldade que acontece. Porque se nos roubam ou não, a gente não controla. Mas eu consigo não ser apegado. Por exemplo, vem a pessoa falando assim: me passa o celular. Será que a gente consegue passar o celular sem sentir nenhum sofrimento? Será que, frente a uma dificuldade da vida, estamos perdendo dinheiro? Imagina que a gente perdeu dinheiro, foi, né, deu alguma crise ali, aconteceu alguma coisa, né? Olha, imagine essa situação dessa pandemia. Será que a gente controla o que a gente sente? Uma pessoa consegue falar assim: não, não vou sentir medo, né? Porque o medo na prática, se a gente for analisar, ele não ajuda em nada. É correto a gente ter atenção com as coisas, mas o medo ele só nos causa desespero. Então, uma pessoa consegue, por exemplo, controlar. Vamos falar assim: não, não vou sentir medo. Será que a gente tem essa capacidade? Será que a gente realmente consegue controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções? E aí, pouco a pouco, a gente pode perceber que muito disso a gente não controla. Se a gente fizer o teste de ficar 1 minuto com os olhos fechados e falar assim: não vou pensar em nada, a gente consegue? Frente a um momento onde a nossa vida está mais conturbada, a gente consegue não sentir uma emoção negativa, a gente consegue não sentir preocupação, raiva, medo, ansiedade, estresse. Será que a gente consegue? E olhem só, isso só nos mostra refletir uma coisa.